Olá pessoal, aqui para mais uma gravação do nosso videocast do Portal do Hoteleiro, nos estúdios do Hotel Terras Altas, um estúdio muito bem montado. Convido a todos para que possam conhecer tanto o Hotel Terras Altas quanto o estúdio do Hotel Terras Altas, feito para encantar também o cliente corporativo que vem aqui com as suas demandas, os seus eventos corporativos, e aqui tem um local para apoiar todos esses clientes. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, que é sobre a manutenção, né? Sobre engenharia de manutenção de hotéis. Estamos aqui com um especialista, mas antes eu quero passar a palavra para o Nelson Engels, que é o gerente-geral do Hotel Terras Altas, para você se apresentar, por favor, e depois a gente passa a palavra para o Silvanildo. Bom, muito obrigado, é um prazer recebê-los aqui, o Portal do Hoteleiro. E acho que é um assunto muito importante que nós estamos discutindo aqui. Essa questão de manutenção é uma coisa que realmente interessa bastante ao hoteleiro, porque existe uma dificuldade nessa questão de manutenção. E o que pudermos contribuir aqui para ajudar os nossos colegas hoteleiros aí será um prazer. Você está há quanto tempo aqui na função de gerente geral? Então, eu trabalho aqui estou no hotel há 17 anos. Ah, que beleza. E na função de gerente geral há uns 5 anos e meio. E já passou pela área de operação, portanto você já cuidou bastante de manutenção. Sim, com certeza. Aqui dentro do Hotel Terras Altas eu já passei por várias áreas. A área de manutenção, produção, enfim, de eventos, também já. Beleza. Bom, aqui o nosso especialista de hoje é o Silvanildo Gomes, engenheiro eletricista. Eu vou pedir que você se apresente, Silvanildo, para você trazer aqui a sua visão técnica sobre essa parte de manutenção. Toto, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Tá aqui no Portal do Hoteleiro e levar a mensagem tão importante que é o patrimônio, cuidar do patrimônio. Fico muito feliz e honrado em estar aqui hoje com vocês. Eu me chamo Silvanildo Gomes, estou há 30 anos na gestão, né, de hotelaria, na parte de engenharia de manutenção. Trabalhei para as principais companhias hoteleiras do mundo, como Four Seasons, JW Melt, IHG, Accor, entre outras. E nesse tempo de 30 anos de carreira, eu fui desenvolvendo várias metodologias de trabalho para a gente poder seguir com a manutenção correta, com um processo correto, com a metodologia certa, para que a gente conseguisse entregar bons resultados. Então a gente vai trazer aí o assunto aí relevante. Muito bom, é bom saber que você tem essa experiência toda. Aqui nós temos no público que nos ouve hotéis independentes principalmente, que fazem parte da BH, não desprezando as redes, não, pelo contrário, eles também participam da BH de São Paulo e do Brasil. Mas aqui o hoteleiro e os líderes da hotelaria, dos seus vários níveis, acompanham aqui o Portal do Hoteleiro. Nós temos 12 editorias importantes aqui, regulares no Portal do Hoteleiro, e uma é relacionada com a operação do hotel, né? Então, manutenção a gente sabe que é um item nevrálgico. Aquele hotel que não consegue dar um bom acompanhamento, uma boa manutenção, está fadado ao insucesso. Sim. Então, as suas dicas aqui, a gente vai ter uma conversa aberta, que você traga dicas, oportunidades, a sua visão desse 1996 que você criou, para que a gente possa interessar aí os hoteleiros e as lideranças médias do hotel. Não, com certeza. Eu acho que a metodologia 1996, ela veio exatamente para aprimorar e entrega de bons resultados aos profissionais de manutenção. Porque lá você vai ter da inteligência emocional, que é um fator fundamental aí para quem é gestor na área de manutenção, em todas as áreas, mas dentro da manutenção, até porque que a gente fala de uma área que ela é mais bruta dentro do processo, que trabalha com máquina, equipamentos, você precisa ter o seu intelectual ali aflorado dentro da inteligência emocional para que você consiga lidar com outros profissionais, né? Então, esse é o primeiro passo para a área de manutenção aí, é a primeira dica que eu dou para que você consiga ter sucesso interagindo com as outras pessoas. E daí a gente vai para a parte de projetos, aquelas paradas indesejadas por falta de manutenção. Então a gente vai trazendo aí todas essas informações aí ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo. Bacana. Inclusive, desculpa. Não, isso mesmo que eu ia pedir para você, interferir quando quiser. Essa interação não é só com o profissional, com o colega. Né? Esse profissional, ele interage de muitas formas com o cliente final, né? Ele faz esse atendimento ou mesmo
Às vezes é chamado a dar uma explicação ou mesmo uma instalação diferenciada, porque nós que trabalhamos aqui com eventos, né, nós temos cada evento uma particularidade em instalações, nós temos salas multiuso, enfim, a gente consegue fazer muitos tipos de montagens. E está direto com o cliente, né? Isso, exatamente. Então, esse profissional da manutenção é um profissional que, juntamente com a área de eventos, ele interage diretamente com o nosso cliente. Então, você tem desde o eletricista, o nosso marcenaria, enfim, bombeiro hidráulico. Vários segmentos dentro da manutenção que tem uma interação diretamente com o nosso cliente final. E o seu cliente final tem que falar com a manutenção, porque ele quer fazer uma determinada coisa no seu evento. Exatamente. Então esse cara é um agente comercial de marketing, está levando a imagem do hotel, né? Você vê super importante. As visitas técnicas que são realizadas antes do evento, muitas vezes um representante da manutenção acompanha essa visita técnica para muitas vezes entender o que o cliente vai necessitar numa sala, com relação à elétrica, ou muitas vezes à hidráulica, dependendo do cliente. A gente precisa instalar realmente rede hidráulica dentro do salão de eventos. Silvanildo, você tem uma visão ampla, processual, sistêmica desse assunto de engenharia e manutenção. Exato. Como é que a gente começa esse assunto? Como é que a gente decupa isso? Nós temos hotéis que foram construídos já com uma boa tecnologia prevendo manutenção. Temos hotéis familiares que, de repente, têm hotéis de 80 anos, de 70 anos, sei lá, que não estão preparados e tem manutenções para fazer também. Como é que a gente começa esse assunto? Como é que a gente decupa esse assunto? O que eu falo, a estrutura para que você consiga ter controle e ter seu negócio na palma da sua mão. O primeiro passo é você entender e saber o que você tem dentro do seu hotel, dentro das suas estruturas, mas para isso você tem que ter a documentação inicial do projeto. Você tem que montar uma pasta de projetos. Ali você vai ter o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto de acústica, projeto de fundação, projeto das diversas disciplinas da engenharia. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu semana passada. Eu fui um cliente com um hotel em São Paulo, com luxo, uma potência gigante. Eu cheguei, a primeira coisa que eles me ligaram: tem um problema no hotel, problema com o sistema. Cadê o projeto? Não tem o projeto. Então isso é comum? Assim, muito comum. É comum, então, a dica para os hoteleiros: monte a pasta dos projetos. Monte a pasta de projetos. Porque isso vai facilitar o seu trabalho e o resultado para ele, né? Vai facilitar o trabalho. A parada indesejada, ela vai minimizar esse risco, porque quando você não tem um projeto, você vai 3, 4 horas para descobrir aonde que passa aquele cabo elétrico ou aonde você liga aquele disjuntor. Quando você tem a documentação, em questão de minutos você consegue resolver um problema. Sim. Então, assim, o primeiro passo é você ter essa documentação e estudar essa documentação. Porque se você também tem a documentação e você não conhece da documentação, não vai adiantar muita coisa. E a documentação vai mudando, né? Os projetos vão evoluindo, então ela tem que estar atualizada, né? Exatamente. Você tem que fazer o as-built dessa documentação. Fiz uma alteração de cabeamento ou de tecnologia. Eu preciso atualizar essa documentação para que ela realmente esteja ali a palma da sua mão para quando você precisar. Esse é um primeiro passo importantíssimo em qualquer hotel ou pousada, independente ou não independente. O conhecimento desses pontos vitais realmente precisa estar bem esclarecido. O pessoal de manutenção precisa estar bem antenado, não só a manutenção, mas como você falou, ter realmente os projetos. Exato. Mas a equipe que trabalha ali naquela área tem que realmente conhecer os espaços, saber onde é que está cada coisa. Está treinada para isso, exatamente, né? É isso. Treinamento. Exatamente. Essa palavra, treinamento. Eu fui ver um projeto na Bahia, tem mais ou menos uns 15 dias. Que é a sua terra, aliás. Que é a minha terra, né? Salvador. Então, assim, eu tô fora da Bahia já há uns 20 anos, mas, assim, minha terra é Bahia, Salvador. E eu fui visitar um grande projeto lá. É uma ilha, é um projeto, assim, incrível. E eu deparei com um projeto de 40 anos que não tem a documentação, né? Tá tudo na cabeça das pessoas que estão lá há 40 anos. Olha que isso. Olha o risco. Então, a primeira coisa que eu pensei para eles, depois de andar o hotel, conhecer a estrutura e ver o tão grandioso que é, e é incrível, falei assim: vocês precisam pegar essas pessoas que estão aqui e trabalhar a documentação.
Porque se essas pessoas saem daqui, acabou. Você perde completamente. Você vai perder o histórico. O histórico está na cabeça deles. E eles começaram a conversar comigo, mandar no empreendimento, falar assim, olha, eu alterei aqui, eu alterei ali, eu fiz isso, mas nada em documento. Então, assim, pasta de projetos, atualização da documentação, para que você consiga passar esse processo para qualquer outro profissional que chegue e ele tenha as informações. Eu imagino que o risco foi aumentado, porque como a gente teve a pandemia e teve uma rotatividade enorme de pessoas, e hoje nós temos um gargalo, que é a formação das pessoas. Provavelmente muitos hotéis perderam aquelas cabeças que conheciam e não foram documentados, ou seja, é princípio de tudo, faça a documentação, estude essa documentação para poder funcionar, né? Exatamente. E você vai garantir a integridade do seu patrimônio, que é um valor incrível, né? Você investiu ali, você precisa garantir essa integridade para que ele tenha longevidade, aonde você tem uma vida útil garantida. E aí você falou de manutenção programada e manutenção emergencial, corretiva. Exatamente. Fala um pouquinho sobre esses dois aspectos. É engraçado que essa parte da manutenção emergencial, né, é sempre quando a manutenção é lembrada, porque fala assim, teve um vazamento, né? Então corre todo mundo, que loucura, e precisa estar muito bem embasada as informações que a gente falou da parte do projeto para fazer essa parada indesejada, que ela se torne de uma forma muito prática de resolução. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre trabalho com essa parte corretiva, entendendo as causas e efeitos. Se eu tive um problema de vazamento, ou uma bomba que estourou, ou queimou, ou um transformador, que seja de qualquer disciplina, existiu ali um início. Não é só trocar ou consertar. Porque a partir do momento que você faz uma corretiva, você só está fazendo uma correção para voltar a funcionar. Mas aquele problema pode voltar a acontecer. Mas precisa descobrir mais a fundo o que aconteceu. Você precisa ir a fundo. Você precisa ir na causa da raiz do problema, para esse problema não voltar a acontecer mais. E que é o que as pessoas normalmente não fazem. Ela quer resolver o problema, né? Aqui nós entendemos que a manutenção preventiva é muito importante, porque você faz o preventivo e você não tem, assim, diminui muito os problemas que você vai ter à frente. E essa questão de, principalmente esses equipamentos fundamentais, como casas de máquinas, de bombas, gerador, ar-condicionado, a gente precisa, assim, nós temos empresas que realizam essa manutenção preventiva. Porque com isso a gente consegue realmente minimizar ou acabar completamente com qualquer problema que seja esse. Agora, eu imagino, Nelson, você está no Hotel Terras Altas, que tem uma área enorme, muito agradável, no meio da mata, pertinho de São Paulo. Você mexe muito com eventos corporativos, e a manutenção aqui é muito diferente da manutenção de um prédio comercial vertical em São Paulo, de 80 apartamentos, sei lá o quê. É assim mesmo, né? Ou seja, você tem um desafio muito maior. Muito maior. Então, eu costumo dizer isso. O que você falou, é diferente a manutenção, não só a manutenção, mas todos os serviços de um hotel horizontal, como é o nosso. Nós estamos aqui numa área de 240 mil metros. Hoje nós estamos aí perto de 14 mil metros de área construída. Então, é um local enorme, requer muitas manutenções, algumas que a gente nem lista aqui, mas entra, por exemplo, a questão de jardinagem, enfim, uma série de outras coisas que muitas vezes não são listadas. É muito difícil, é uma área muito grande e requer realmente uma atenção muito grande. Uma equipe aí afiada para poder estar observando as coisas. Isso a gente precisa pegar desde portaria até o final, próximo de divisa. A observação, você falou muito bem, a observação é importante, né? Sim, muito importante. Você tem que trazer o feedback de quem está espalhado por aí pelo hotel. Exatamente, é isso aí. E prestar atenção nisso também. O nosso cliente muitas vezes nos dá esse feedback que é muito importante para a gente. Entender, mudar uma pequena coisa ali de local, tira daqui, coloca ali, facilita a nossa vida também. Silvanildo, você tem uma experiência de 30 anos nessa área de manutenção, você é engenheiro formado, você trabalhou no exterior em grandes redes, principalmente na Europa, né, pelo que você estava me falando.
Como é que é encarado no exterior esse aspecto da manutenção preventiva ou corretiva? É diferente aqui ou os pepinos são os mesmos? Os problemas são os mesmos, tá? Eu, ano passado, em setembro, eu acabei indo para os Estados Unidos e Canadá para poder gravar um pouco sobre gestão e manutenção lá fora. Né, e entender um pouco da metodologia que eles usam dentro da manutenção geral, assim como a gente aqui. Então eu passei, nesses 15 dias, gravei em grandes redes, assim como Four Seasons, gravei em Fairmont, enfim, gravei em diversos empreendimentos. E fui conhecer um pouco mais o porquê da durabilidade do produto lá, diferente daqui. O que eu entendi? Lá eles fazem investimento na área da manutenção, na área do retrofit da reforma, com um produto com qualidade muito maior, para que tenha uma durabilidade maior. Um investimento maior, então eles fazem um investimento a longo prazo. Eu quero ter esse produto por 50 anos. Está velho, mas funciona, ele está cuidado. Aqui a gente faz um investimento pensando num retorno financeiro em 3 anos. Então, o investidor vai lá, coloca o dinheiro e fala, quanto que eu vou ter de retorno nos próximos 3 anos ou 5 anos que seja, né? Então, assim, a gente acaba colocando um produto bonito, porém mais frágil. Então, você tem a durabilidade muito menor. Então, a partir do momento que você faz um investimento da forma correta com um produto mais durável, você vai investir um pouco mais, mas você vai ter uma vida útil muito, muito maior. Então, assim, eu observei muito lá que, assim, o cuidado da manutenção dos grandes trabalhos é feito bem parecido, tá? O processo que eles fazem, a documentação, a legislação, por exemplo, qualidade do ar interno, como a gente tem no Brasil, que tem que seguir o PMOC, né? Todo o planejamento de manutenção também. Entendi. Hoje em dia a sigla ESG mundialmente aceita e os projetos são feitos especificamente na parte de sustentabilidade ambiental. Você tem alguma dica? Isso interfere de fato no projeto e na manutenção? Como é que você enxerga o ambiental aí nesse projeto de manutenção? Olha, esse ponto é um ponto importantíssimo que por muitas vezes não se enxerga o valor, não só financeiro, mas de imagem que a parte de ESG traz. Né? Quando eu falo isso, você pode implantar recursos hoje que você vai estar contribuindo com o meio ambiente e trazendo retorno financeiro. Eu vou dar como exemplo, né? JW Marriott São Paulo, que eu tive a oportunidade de fazer a conversão de Four Seasons para JW Marriott. A gente implantou na época de Four Seasons e depois implementou com o JW, onde a gente criou uma política lixo zero. Ah, que legal. Né? Lá a gente tinha um sistema a vácuo do condomínio, que todo o lixo era já reciclável, saía orgânico, lixo comum e lixos diversos, aonde passava por um sistema de filtragem, compactava esse material sem ninguém ter acesso. Tá? Tudo isso a vácuo, elevador. A gente reduzia em 70% o volume de material para o aterro sanitário com esse trabalho. Então era menos 70% de caminhões na rua jogando CO2, carbono, de redução de carbono. Então, assim, esse trabalho da sustentabilidade ele é fundamental. A gente também tem biodigestor. Então, por exemplo, você não tem um trabalho como esse com relação a uma separação, a uma compactação. Mas o biodigestor, você pode pegar toda a matéria orgânica, colocar nessa máquina e através de uma bactéria e vai virar água. Então, você consegue reduzir em 100% o envio de lixo orgânico para o aterro sanitário. Isso é ótimo para o mundo, mas o hoteleiro vê o impacto disso no bolso dele? Ele vai ver o impacto disso no bolso dele porque ele paga por saco para envio desse lixo ao aterro sanitário. Então, com esse recurso, que não é caro, ele vai conseguir reduzir aí em 20%, 30% o seu valor agregado do envio do aterro sanitário. Legal. Tá? E dentre outras soluções também. Então, hoje você já pode entrar no mercado livre de energia. Isso, eu queria perguntar sobre isso, energia. Energia, hoje, você tem a oportunidade de comprar créditos ou até mesmo comprar energia no mercado livre. Você hoje tem livre escolha. E vender, inclusive, energia que sobra. Vender, né? Energia que sobra. Na pandemia, a gente teve esse exemplo. A gente tinha energia comprada para 3 anos para o hotel. Esse hotel que eu estava ficou fechado por 2 anos e meio na pandemia, porque não valeria a pena reabrir. Eu tinha muita energia comprada, eu comprei a R$160 na época, eu vendi a R$650 na época. Por quê? Teve a seca, oportunidade de mercado e a gente ainda ganhou dinheiro com a energia.
Vocês aqui no Terras Altas, tem algum exemplo disso? Sim, nós entramos já no mercado livre de energia, isso além de trabalharmos com energia limpa, porque isso realmente é o ponto principal para você poder adquirir essa energia. Adquirimos um selo, né, de energia limpa e tivemos uma redução aí em 25% das nossas contas de energia em função dessa compra no Mercado Livre. Nelson, como é que você passa isso para o hóspede ou para o seu cliente corporativo, que vocês têm energia sustentável, outras fontes de energia? Então, como é que ele percebe? Como é que o hóspede ou o cliente percebe? Então, nós procuramos informar aqui ao cliente, mas nós temos nas nossas redes sociais aí e todas as nossas propostas comerciais que são enviadas para os clientes, nós colocamos lá o selo e informamos que nós trabalhamos com a energia limpa. Uhum. Um outro ponto que nós conseguimos uma redução, e aí assim, perto de 45%, foi na questão do aquecimento, que nós trabalhávamos antes com sistemas de aquecimento a gás, que você sabe muito bem que é muito caro. Sim. E nós começamos a trabalhar com um equipamento, adquirimos, pesquisamos, fomos atrás, compramos um equipamento que hoje consegue aquecer toda a água do hotel, inclusive as nossas piscinas, tanto a climatizada quanto a piscina aquecida, com o pellet, ou o briquete, que é nada mais do que a serragem da madeira compactada ou o uso de madeira de reflorestamento. Isso deu para a gente aí uma economia enorme. Aí chegou realmente assim 45% de economia. É engraçado, você sabe que eu fiz uma consultoria uma vez pro Wet n Wild, do Parque Aquático, sim, né? E do nosso amigo Baldatti. E ele também trabalha com PET, ele tem piscinas, né, aquecidas e tal, e esses equipamentos é que mantém a água na temperatura agradável. Sim, a empresa que nos vendeu esse equipamento, ele nos falou, olha, você tem aí nos circuitos das águas aí, alguns locais que dizem que tem águas termais, na verdade elas estão aquecidas aí por esse mesmo equipamento. E aí o que eu falo, o que acontece? No caso aqui da Terras Altas, que tem esse espaço, né, para poder usar uma tecnologia como essa, eficiente na redução do custo aí operacional para o hotel, mas que nem não tem tanto espaço, você tem outras tecnologias, assim como bomba de calor água-A, onde você vai conseguir reduzir aí também em cerca de 70%, 80% no questão do consumo do gás com relação ao aquecimento. Você tem um sistema de bomba de calor água-água para quem tem ar-condicionado central, água gelada. Então você consegue ter várias tecnologias aplicadas. Explica um pouco melhor isso. Vamos focar naquele hotel vertical de uma cidade média do interior do Brasil. Estamos aqui em São Paulo, tem vários desses hotéis, Sim. com 50, 70, 80 apartamentos. Esses pontos, qual a importância dele? Fala para eles. Claro, eu acho assim, um hotel com 80 apartamentos que esteja num lugar mais remoto tem um custo operacional elevado aí com relação à operação geral do empreendimento. Então, ele buscando uma tecnologia dessa de bomba de calor que tem um investimento muito baixo para poder executar um trabalho como esse para aquecimento de água, você consegue reduzir drasticamente essa questão aí do valor para o aquecimento de água. Eu estou falando uma bomba de calor que vai ser elétrica, tá? Então essa bomba de calor água-A. Então ele vai consumir energia. Porém, a energia consumida para fazer esse aquecimento, ela é um valor menor que você utilizar o gás. Então, comparando energia a gás, você vai ter uma redução de 70% para um sistema como esse. Entendi. Então, assim, eu sou um hoteleiro, eu sou um leigo, né? Aqui nesse assunto. Eu sou um hoteleiro, tenho um hotel com 60 apartamentos, estou em Ribeirão Preto, sei lá onde, e tem alguns itens para eu analisar e planejar os meus custos de manutenção, pelo projeto e meus custos de manutenção, preventiva ou não, né? Onde é que tem que estar o meu olhar? O que custa caro para um hoteleiro que tem chances de ele reduzir o custo dele? O primeiro processo aí para que ele possa fazer um bom planejamento é ele vir e trabalhar o orçamento anual dele, o budget, tá? Ali ele vai ter várias linhas com várias disciplinas. Isso. Dentro dessas linhas você vai ter disciplinas de elétrica, de utilities, que vai ser água, gás, energia, telefonia e que seja todos esses pontos.
Ele analisar, por exemplo, eu estou no interior eu estou consumindo água da concessionária. Eu posso muito bem fazer uma análise técnica de solo, entender se aquela região me dá a condição de fazer um poço e utilizar água de poço ortogada, liberada, pagando só a parte do esgoto. Eu consigo ter uma redução. Na parte da energia, eu consigo fazer um estudo entendendo que tipo de máquinas eu tenho, se é eficiente ou não eficiente, para que eu possa reduzir meu consumo com a eficiência energética fazendo pequenos investimentos. Ou até mesmo nas instalações. Eu vou dar como um exemplo, eu fui ver um empreendimento, um resort, com 1.000 apartamentos, e lá todas as máquinas de split, que era split, estavam dentro de uma única sala, enclausulado com calor. Com esse trabalho, em alterar o posicionamento das máquinas, eles tiveram uma redução de mais de 30% no seu consumo de energia. Apenas com a mudança de local da máquina. Daí vem realmente o que você diz, o projeto é extremamente importante para você não ter esse tipo de problema, esse tipo de situação. Mas assim, eu acho que é um bom tema esse, quando a gente fala assim, o projeto é super importante. O projeto está dado, está lá o projeto, já feito há 50 anos atrás. Eu tenho que reanalisar isso, eu tenho que olhar com outro olhar esse projeto e ver o que a gente pode agregar de eficiência e de redução de custo. Então, essa visão que eu acho que é importante, porque no Brasil está cheio de hotéis desse tipo. E muitas oportunidades. Esse item de oportunidades que eu acho que é importante a gente trazer para o hoteleiro que nos ouve. E um olhar técnico, né? A partir do momento que você faz uma visita técnica, que você conhece da matéria, você já enxerga as oportunidades. Então, assim, eu falei da energia, eu falei da água, mas tem o gás também. Será que eu estou utilizando da forma correta? Será que esse equipamento não está consumindo muito? Eu teve um forno, falando de gás, que tinha um consumo absurdo de gás. Era um forno que parecia um forno de pizza, mas não era um forno de pizza. E a gente mudou a tecnologia, fez um pequeno investimento, teve uma redução de 40%. Olha aí. Sim, Fechou mais essa parte do consumo. Então você, com certeza, não importa o tamanho do hotel, você tem a oportunidade de reduzir o seu custo operacional. E precisa realmente fazer assim, precisa fazer conta. Muitas vezes você precisa entender se para você é mais interessante, por exemplo, ter o forno a gás, ou se você coloca um forno elétrico. Aí precisa fazer conta, ver isso. Olha, em alguns locais talvez o gás seja uma solução melhor. Em outros locais, talvez o elétrico seja uma solução melhor. Então, aqui eu queria juntar um pouco dessa sua fala junto com o que o Silvanildo falou. Eu sou um hotel, vou lá me posicionar no hotel de 60 apartamentos que estou em Ribeirão Preto. Tenho um projeto, um hotel há 50, 60 anos, veio de família e tudo mais. E aí eu tenho que fazer conta. Eu tenho que analisar sob novo prisma, porque nesses 60 anos correu muita água debaixo desse negócio. E mudou, apareceram novas tecnologias, novas necessidades e assim por diante. E CAPEX, que você tem investimento, você tem que olhar sob o ponto de vista de custo-benefício, retorno do investimento. Os hotéis conseguem, olhando isso, muitos deles não vão ter o dinheiro necessário para fazer aquilo tudo naquele momento. Financiamento é viável, é fácil? Retorno sobre investimento é possível para que um hotel possa acelerar assim o seu resultado, mesmo investindo nessas novas tecnologias, nesse novo olhar? Sim, com certeza, né? Hoje tem várias companhias de investimento que ela faz essa captação. Você vai fazer um retrofit no seu sistema de ar-condicionado, tem 50 anos, você vai ter que investir aí 4, 5 milhões. Ele faz o investimento, você tem redução na sua fatura e é onde ele tem um retorno financeiro. Quer dizer, vai se pagando, né? Esse investimento vai se pagando, em mais tempo ou menos tempo, mas ele vai se pagando. E tem agentes financeiros que tratam disso. Então, assim, você tem isso para todo segmento. Você não tem dinheiro para investir, né, vai se fazer esse investimento e todo mundo ganha. Você vai ter uma redução na sua operação mensal e ele vai ter o valor dele agregado na recuperação aí. E depois que o contrato foi concluído, o equipamento fica para o empreendimento. Você acha que o nível tarifário dos hotéis, as tarifas que eles colocam nos seus apartamentos, com um retrofit como esse, é possível de ter uma tarifa média
pouco maior? Como é que é essa relação com o custo para o cliente? O que eu vejo é, quando você agrega valor com qualidade, entrega da satisfação do cliente, fazendo esses investimentos para que ele se sinta confortável no ambiente que ele está, assim como um ambiente com manutenção, um ambiente cuidado, um ambiente que ele sinta na casa dele. Você fez esse investimento e você vai ter retorno não só na tarifa, mas na satisfação e a ocupação do empreendimento. Legal. O Nelson, eu fico pensando assim, o Hotel Terras Altas para mim não é porque estamos aqui, mas é um exemplo no cuidado que ele tem com o seu equipamento e a satisfação dos hóspedes, né? O marketing sobre essas atitudes que o Hotel Terras Altas traz, sobre o retrofit, atitude contínua de cuidado com o hotel, como é que ele é feito? Eu estou saindo um pouco dessa área, sim, mas eu acho que o marketing é importante. Sim, você claro, principalmente trabalhou em grandes redes. As grandes redes se apoderam dessa imagem que ela consegue projetar. Exatamente. E não pode cair de nível, senão ela não consegue sustentar o preço e a satisfação do cliente. Como é que é isso no Terras Altas? Então, a gente procura informar os nossos, assim, nas nossas redes sociais você sempre encontra essas novidades, ou qualquer investimento que nós estamos fazendo, ou mesmo um projeto novo que foi desenvolvido. Aquela hora nós falamos sobre a questão de energia. Nós estamos agora implantando um sistema de mais ou menos 600 metros quadrados de placas fotovoltaicas. Que vamos instalar, eu acredito que em mais um mês, no máximo, a gente está com esse sistema já funcionando. Isso vai gerar para a gente aí 10 mil quilowatts mês de energia. Em conjunto com a nossa compra de energia do Mercado Livre, nós vamos ter uma redução enorme aí e vamos estar contribuindo com uma energia completamente limpa. Completamente limpa, né? Incentivada, né? Isso. E aí, assim, a gente procura divulgar, assim, para todos os nossos clientes em redes sociais, principalmente as redes sociais, mas divulgar essas ações que nós estamos tomando para mostrar para o cliente que realmente é uma preocupação, porque nós estamos aqui em meio à Mata Atlântica. Eu falei aquela hora, nós temos perto de 14 mil metros de área construída, são 140 apartamentos distribuídos aqui, fora as nossas 17 salas de eventos, né, de convenções, e toda a infraestrutura que nós temos do resort, área de lazer, e isso tudo requer um cuidado muito grande, e todo o investimento que é feito, principalmente para essa questão de diminuir custos, de trabalhar com a questão de ser acessível, de diminuir essa questão de uso de matérias que não são renováveis, a gente divulga bastante, principalmente em redes sociais. Mas para o cliente corporativo, a gente procura informar, nós temos aí uma revista que nós produzimos mensalmente, que é impressa aqui dentro para a gente deixar à disposição do nosso hóspede, mas ela também é encaminhada de forma eletrônica para os nossos clientes. Enfim, sempre tem uma novidade aí. A gente está falando sobre alguma novo projeto que nós estamos executando. Você tem uma obra nova, né? Que eu passei por aqui. Você está fazendo uma obra nova. O que vai ser? Então, nós iniciamos agora uma obra em que vamos construir mais um complexo de salas. Sala de eventos. Então, nós estamos lá vai dar um total de 1.080 metros de área construída. Inicialmente fica pronto o pavimento térreo e seguimos vão ser 2 andares. Sim. Então, nós vamos ter mais 2 salas de aproximadamente aí 300 e poucos metros quadrados. Legal, bacana. Isso é uma coisa que a gente investe bastante nessa questão de produzir. Então, temos salas, construir mais salas, apartamentos. Recentemente fizemos a reforma do nosso restaurante. E aí implantamos uma série de coisas. Então, iluminação, trabalhando hoje, o hotel inteiro hoje tem todas as lâmpadas LED. Nós já fizemos isso há 5 anos atrás. Contratamos uma empresa que fez para a gente esse estudo, fez a implantação de todas as lâmpadas, substituição, destinação das lâmpadas comuns.
porque não basta você Sim. trocar, você precisa destinar ao local correto. Então essa empresa aí que fez uma parceria conosco, ele se encarregou de tudo isso. Fez toda a substituição, recolhimento dos equipamentos antigos e destinação correta. Silvanildo, o case de sucesso, você com a sua experiência aí, quem que você pode, não precisa declinar o nome do hotel, mas algum exemplo que você traga, esse cara tratou bem do assunto, cuidou ecologicamente do hotel, fez um projeto de renovação de conceitos e de custos. O que você pode falar sobre um case específico? Eu trabalhei alguns projetos com alguns profissionais assim, que teve muito sucesso com relação a case de sucesso sustentável, né? Projeto, por exemplo, com captação do resíduo orgânico para geração de energia, com gás metano, né? Então, isso gerando energia do lixo. Legal. Então, isso foi um sucesso muito grande em um projeto que eu fiz parte. Então, assim, isso para hotel, em pequenas gerações. Então, você tem um poder muito grande de utilizar esses cases para produzir em grande escala, né? Então, isso foi um. Esse outro projeto do Lixo Zero foi um case de sucesso incrível, porque quando você reduz aí o seu envio em mais de 70%, imagina que uma única pessoa gera mais de 500 quilos de lixo por mês. Sacola, material, caixa, tudo que... É impressionante o que a gente produz de lixo. 500 quilos de lixo por mês. E você imagina um empreendimento que roda 2.000 pessoas por mês. Olha a quantidade de material. Então, você conseguir compactar tudo isso, ou até mesmo jogar no biodigestor e reduzir esse envio em 30%, 70%, para mim é um grande case de sucesso esse trabalho. E aí, eventos tem muito disso, né? Assim, o lixo que se produz em eventos também, se não tiver a preocupação de gerar menos lixo, usar materiais adequados e tudo mais, a gente vai... A gente tenta realmente fazer primeiro, ter uma destinação correta. Então, a gente trabalha aqui com um sistema de reciclagem. Temos uma empresa aí que recolhe esse lixo. Não é um lixeiro normal, né? Que passa na minha casa. Não é. E também estamos implantando agora um sistema com biodigestor. Isso vai reduzir em bastante o nosso lixo orgânico. Por quê? Nós temos aqui toda essa área verde, nós temos jardins e nós vamos transformar esse nosso lixo orgânico em adubo. Adubo, lógico. E vamos reutilizar ele aqui dentro. Hoje nós trabalhamos muito com isso, eu tenho muita folha, né, folhagem, que já é um adubo orgânico, de certa forma. Você consegue juntar ele ali, fazer um trabalho com isso e transformar em adubo. A gente tem uma horta aqui dentro, uma horta orgânica aqui dentro do hotel, então a gente acaba utilizando bastante desse adubo lá. Então, assim, são ações que a gente toma aí para realmente trabalhar essa questão da sustentabilidade, né? E ajudar, fazemos a nossa parte com relação a isso. Eu acho que é muito bom a gente ver na prática o que a gente está fazendo aqui no Portal do Hoteleiro, trazendo diversas áreas de atuação. Nós estávamos agora há pouco, fizemos uma gravação sobre colchões. A gente é um item de super importância para os hotéis, né? E trouxemos um especialista que pôde falar os porquês dos colchões. Assim, aqui estamos trazendo vocês com esse olhar de manutenção. Mas eu acho que, assim, o que a gente pretende no Portal do Hoteleiro é que os hoteleiros que estejam nos ouvindo consigam chegar aqui, entender e analisar aqui itens relevantes. Porque a formação de mão de obra, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, não é uma coisa simples. Não. A rotatividade das pessoas não é uma coisa simples, então você tem que ambientar esse funcionário, esse colaborador dentro de uma estrutura que tenha motivação para ele. Nós temos uma nova geração que chega aí com outras motivações e imagina a dificuldade que vocês têm de ambientar. Você, professor, também, você escreveu um livro sobre esse tipo de coisa. Vamos falar um pouquinho, para a gente encerrar o nosso assunto aqui, sobre mão de obra, sobre como formar as pessoas, como o hoteleiro pode, e as lideranças dos hotéis podem usar aqui essas informações para instruir, formar os seus colaboradores. Vamos lá. Esse é um ponto
hoje, para nós, profissional, super importante, porque está faltando a tal mão de obra, né? Eu falo faltando porque as pessoas, principalmente pós-pandemia, descobriu outras formas de sobreviver. Então, a gente perdeu muitos profissionais da hotelaria por esse motivo, porque trabalham menos horas ou algo do tipo. E aí, a gente hoje falta essa mão de obra. Aonde veio o meu entendimento que eu deveria trabalhar a formação de profissionais. Foi onde eu comecei ali no digital para poder trazer esse conhecimento e levar conhecimento. Então, eu criei a metodologia 996, uma experiência de 30 anos, para levar esse conhecimento e formar profissionais, porque realmente não está tendo os profissionais formados. E muitos que estão trabalhando não têm uma estrutura ou até mesmo não foi formado da forma correta para seguir dentro de um processo. Então, realmente, nesse momento, é preciso olhar para dentro, entender qual é a necessidade e trabalhar cada profissional para que eles fiquem formados da forma correta e conseguir levar isso. Por outro lado, eu também, por exemplo, lancei um livro de engenharia que ele é estruturado para mão de obra. Então, se você realmente estuda o que você conhece, você vai conseguir formar esses profissionais e vai conseguir levar isso adiante, um passando para o outro. É uma necessidade hoje global, realmente formar esses profissionais com outros profissionais que já entendem, né? Nelson, como é que você trata essa coisa da formação da mão de obra e a atualização da mão de obra aqui dentro? Treinamento. O que a gente precisa é treinamento. Então como ele disse, nós perdemos durante a pandemia muito da mão de obra hoteleira. E o Terras Altas, nós investimos bastante em treinamento. Então a gente treina muito a equipe. E nós perdemos muitas pessoas realmente já treinadas, que já têm o conhecimento da estrutura do hotel. Algumas pessoas voltaram, estamos com uma equipe grande de novo, bem montada, mas você muitas vezes precisa receber um profissional que é aquele profissional que você precisa, mas não é da hotelaria, e aí você precisa treiná-lo para atuar na hotelaria, porque você tem uma diferença aí, um eletricista, como eu falei, esse eletricista ele vai atender diretamente um hóspede. Então ele precisa de um treinamento diferenciado. Um pedreiro, um marceneiro, qualquer um dos nossos profissionais que estão assim aqui. Assim como uma camareira, qualquer, exatamente. Eu estou citando aqui porque estamos falando dessa área de manutenção, mas claro, camareiro, garçom, a nossa portaria, recepcionistas. Nós precisamos realmente investir. Nós investimos em treinamento. Então, quando eu não tenho realmente aquele profissional que está voltado para a hotelaria, nós buscamos no mercado, recebemos esse profissional e investimos em treinamento para atuar dentro da hotelaria. Que idade média tem os seus colaboradores aqui? Eles estão entre 30 e 45 e essa anos. Geração nova que entra com que idade aqui? Então, eu tenho pessoas aqui desde os 19 anos até 60. Entendeu? Eu tenho pessoas, por exemplo, dentro da própria área de manutenção, tenho pessoas aí mais antigas de casa com bastante experiência. Legal. Dentro de algumas áreas aqui nós temos alguns profissionais já com bastante experiência. E uma dica que eu dou com relação ao treinamento, criar as políticas e os procedimentos. Porque dentro da política e do procedimento, você vai treinar o time para cada atividade. Pegando aqui o gancho, né, dele, que ele fala, eu treino um time, legal. Eu vou atender o hóspede, que assim como ele falou que ele atende direto uma pessoa mais técnica. Eu vou criar uma política e um procedimento para esse atendimento. Então ele vai ser treinado de como abordar o hóspede, ou como atender, como que eu tenho que fazer. Então vai estar descrito isso. Isso vai ser um facilitador para que todo mundo possa usar a mesma política de como atender. Então essa é uma dica que eu dou, criar as políticas e os procedimentos. É a mesma linguagem, né? Exatamente. Você tem dentro da estrutura total, você tem uma única linguagem. Para nós aqui, o Hotel Terras Altas é o hotel do sim. É engraçado, eu já ouvi isso aqui do latim. Então, hotel do somos sim. o hotel do sim. Então, aqui, posso isso? Pode. Pode. Vamos ver depois como é que nós vamos fazer. Exatamente. Mas assim, a primeira coisa que nós investimos realmente, a primeira palavra que o novo colaborador vai ouvir, desde o nosso RH até a pessoa que o entrevistou, até o final,
aqui dentro é sempre isso. O Hotel Terras Altas é o hotel do sim. Então nós procuramos atender o nosso hóspede, o nosso cliente da melhor maneira possível e nunca dizer não. Isso é incrível, né? Assim, entregar e nas questões que apertam um pouquinho, isso pode ser feito? Sim. E aí vem uma explicação olha, pode ser feito, mas tem isso. E vamos achar juntos a solução. Vamos achar juntos a solução. Gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso videocast. Queria agradecer muito você, Nelson e Cinevaldo. Suas palavras finais, por favor, depois a gente passa para as palavras finais do nosso entrevistado. Bom, eu agradeço aqui o Portal do Hoteleiro, você volte pela oportunidade aí de participar do videocast. Espero que nós tenhamos conseguido contribuir aí para os colegas hoteleiros. Com certeza. Com esse material. O Sivanildo é uma pessoa profissional aí da área, foi bastante importante ouvi-lo. E agradeço você também por estar aqui, e o Hotel Terras Altas está à disposição no que precisar. Sivanildo Gomes. Eu deixo aqui, eu tenho um portal, né, o canal, que eu falo tudo sobre gestão e manutenção, e lá eu dou muitas dicas, tipo de equipamento, como funciona, como você opera, para que você possa conhecer. Muitas vezes o gerente geral ele não conhece o que é um chile. Ele pode ir lá buscar um chile, um ar-condicionado central. Aquele país aqui perto. Então, assim, lá é uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer do que você tem. Legal. Né? Então vai estar lá @Sivanildo Gomes, você vai ter muito conteúdo importante para essa área que a gente está conversando, que é tão importante. Lá você pode ver eficiências que pode trazer bons resultados financeiros para o seu próprio negócio também. Tá? Beleza. É um prazer. Obrigado, Sivanildo. O Portal do Hoteleiro agradece. Eu acho que nós estamos conversando antes, tem outras oportunidades futuras aí que a gente vai explorar com certeza. É muito importante a sua visão técnica, operacional sobre a sua experiência na hotelaria, né? É muito importante para que aqui os nossos telespectadores possam se basear para melhorar a sua operação. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, prazer.